Agora o exemplo 9, tá? Seja o conjunto definido da seguinte maneira. R2 é igual ao conjunto, né, de pares ordenados AB, tal que o A e B pertencem a reais. Vamos mostrar que o conjunto R2 não é espaço vetorial. Ah, professor, mas o senhor falou agora que o R2 era espaço vetorial? Espaço vetorial para as operações usuais, tá bom? Mas nós vamos mostrar que nesse caso ele não é um espaço vetorial em relações às operações não usuais, que são definidas da seguinte maneira. A soma aqui no nosso caso, ela vai se comportar da seguinte maneira. A usual, soma do primeiro com o primeiro elemento ali, aqui permanece a mesma lógica. Soma do segundo com o segundo elemento permanece a mesma lógica. Então, a soma permanece a usual, né? Agora, a multiplicação. A usual a gente distribuiria aqui, certo? Mas aqui, nota que na primeira ordenada aqui até houve a distribuição, mas aqui não aparece o K. Na segunda ordenada ali não aparece o K. Então, o K não está distribuindo aqui com a segunda ordenada, certo? Então, aqui essa definição específica, tá? Essas operações aqui, principalmente a multiplicação por escalar, tem uma definição bem específica aqui. A adição a gente viu aqui, então não muda, tá bom? Então, a primeira observação, se a adição não muda, então as 4 propriedades da adição, elas já vão ser verificadas. Por quê? Porque a gente sabe que o R2 é espaço vetorial, o R é espaço vetorial, R2, R3, R4. Então significa que eles já satisfazem essas 4 propriedades da adição usual. Nesse caso aí, que é a mesma adição usual, então ele verifica. Então, o nosso problema vai ser justamente na multiplicação por escalar, ou seja, a gente vai encontrar problema em uma dessas propriedades aqui, alguma delas, então a gente vai ver que não vai funcionar. E por isso não vai ser espaço vetorial, tá certo? Então é isso que nós vamos mostrar agora aqui na próxima slide aqui. Vamos lá. Então, nós vamos mostrar que essa operação aqui, certo? Que resulta nisso aqui, K vezes A, B. Então, isso aqui vai ter algum problema, né? Esse produto por escalar vai ter algum problema nas propriedades de multiplicação. Vamos, então, à primeira propriedade da multiplicação que teria que ser verificada, né? A primeira propriedade da multiplicação é que beta, vezes o vetor 1, isso aqui teria que resultar, é isso, em alfa, beta, vezes U, ou seja, precisaria haver essa associatividade aí, ela precisaria ser verificada, tá bom? Então, nós vamos justamente ver agora se a gente consegue demonstrar essa distributividade aí, tá certo? Vamos lá então. Vou definir aqui o vetor U como sendo o vetor x1, y1, para nós substituirmos ali as coordenadas, tá bom? E vamos lá então. Alfa, beta, certo? Vezes x1, y1. Isso aqui é o mesmo. Segundo a definição, né? A gente pode fazer isso aqui vezes esse, mas não tem, né? Não tem essa multiplicação aqui, ó. Não existe isso aqui, tá bom? Então vai ficar assim, pela definição, né? Deixa eu voltar aqui o pincel correto. Então vai ficar alfa, beta, x lá dentro da coordenada, tá certo? E aqui só vai ficar o y, tá? x1, y. Só vai ficar, então, o y ali, tá? Então, aqui foi como a gente desenvolveu. Certo? Mas, aqui dentro, eu tenho só números reais agora. E nos números reais, eu posso definir uma associatividade específica, se eu assim quiser. Então, eu vou associar dessa maneira, ó. Então, ali eu quero resolver primeiro, né? O beta vezes x1. Eu posso fazer isso primeiro e depois multiplicar pelo alfa o resultado, né? Números reais, isso não tem muito problema. Certo? Então,
essa definição é possível, tá? Mas pensando retroativamente, isso aqui vem de algo parecido com essa formulação aqui, ó, beta y1, x1, aliás, e y1, certo? Porque se eu aplicar a propriedade, a gente viu que nessa multiplicação por escalar, a gente só multiplica o primeiro, então vira de fato isso aqui em cima, tá? Então, a gente está aqui tirando aqui para fora, fatorando esse alfa e deixando lá fora, tá certo? Mas aqui dentro também é visível que se eu tenho beta x1 e y1, é visível que esse beta está multiplicando. Então, esse beta está multiplicando o x1 e o y1, porque se eu usar a propriedade, né, quando eu for multiplicar, o efeito disso vai ser esse beta vir apenas para cá. E a gente teria o que tem antes. Então, é outra fatoraçãozinha possível aí. Certo? Mas aqui a gente conclui. Aqui a gente tem alfa e aqui a gente conseguiu associar primeiro essa multiplicação lá de dentro. Então, de fato, ficou beta o associado aqui primeiro, tá bom? Então, a gente saiu da associação de alfa e beta e depois multiplicar com o U. E usando propriedades legítimas aqui, a gente chegou que a associatividade passou aqui para beta o primeiro multiplicado por alfa depois. Então, ele satisfez a primeira aí, propriedade da multiplicação, tá bom? Então, agora a gente precisa trabalhar a segunda propriedade e ver o que a gente pode fazer com essa segunda propriedade aí, tá certo? Precisa apagar aqui só um pouquinho para usar o mesmo espaço. Só um pouquinho que a gente já vai. Agora vamos para a propriedade M2, tá bom? Tá, a primeira propriedade aqui, tudo certo, tudo ok. Agora vamos para M2, tá bom? Aí na M2 a gente teria que provar essa distributividade aqui, ó, alfa mais beta vezes o vetor U. Ele teria que resultar em alfa U mais beta U. Isso aqui é o ideal, tá bom? A gente provar que tem essa distributividade. Será que existe? Então vamos lá trabalhar para ver se a gente consegue mostrar que essa propriedade é válida, tá? Vetor U é x1, y1, o mesmo que a gente viu agorinha. E aqui a multiplicação, como é que é definida? Né? Não vai distribuir tudo aqui normalmente, tá bom? Então, agora a definição é alfa vezes beta, que multiplica apenas o primeiro elemento ali, a primeira coordenada, tá bom? A segunda fica meio que órfã ali, tá certo? Isso aqui a gente pode desenvolver mais ainda assim, ó. Agora aqui dentro, em relação a números reais, a gente pode distribuir, não tem problema, tá? Então, teria alfa x1 mais beta x1 e y, tá certo? Que mais dá para fazer aí? Agora dá para a gente entender o seguinte, que isso aqui não vai chegar numa expressão como essa, tá? Tá certo? A gente pode então agora pensar nessa expressão alfa, quem é o x1, y1, tá certo? Mais beta, quem é o x1, y1. Isso aqui, desenvolvendo, a gente teria alfa x1 pela propriedade, né? Só multiplica pela primeira, não multiplica, não distribui pela segunda. E aqui a gente teria mais beta, não é isso? X1 e não distribui aqui. Então, a gente teria um beta x1 e o y1. Somando, a soma é usual, tá certo? Então, a gente soma o primeiro com o primeiro termo, então seria alfa x1 mais beta x1 de fato, e o segundo elemento com o segundo elemento. Então, o segundo seria x1 mais x1, que seria, o segundo elemento aqui seria 2xy, desculpa. É o y1 com o y1, né?
Então, seria 2y1, certo? Então, aqui, ó, eu somaria primeiro com primeiro elemento, daria isso aqui, ok. Depois, o segundo com o segundo elemento, certo? Pois bem, então, se houvesse a distributividade, é isso? Dessa maneira aqui, ó, que é o ideal, né, que a gente tava querendo que ocorresse, não é isso? Que é a distribuição certinho do alfa vezes o U mais o beta vezes U. Se acontecesse essa distributividade, a gente tinha que chegar nesse resultado aqui, certo? Mas, como a gente trabalhou e desenvolveu aqui as nossas propriedades, a gente só chegou nesse e não tem como mais desenvolver isso. Nota que é parecido, mas vou enfatizar que esse segundo elemento aqui, em especial, vou pegar aqui até um marcador aqui. Esse elemento aqui, em especial, ele é diferente, tá bom? Então, o primeiro elemento até que ficou igual, né? Alfa x1 mais beta x1, ok. Mas aqui, com a propriedade que a gente tem, a gente só chega no y1. E se tivesse a distributividade, ele teria que chegar no 2y1. Então, a gente mostra que ele não é distributivo, tá bom? Isso aqui não representa a distributividade, porque a distributividade teria que dar esse resultado aqui. Então, basicamente, a gente consegue mostrar aí, portanto, a gente consegue mostrar que isso aqui, certo? São coisas diferentes. Isso aqui a gente desenvolveu, chegou aqui, ok? Isso aqui a gente desenvolve, chega aqui. Então, são coisas diferentes, né? Essa primeira parte, de fato, não vai implicar na segunda parte, ela é diferente. Entenderam aí como é que é possível mostrar? Então, falhou na segunda propriedade, já não é espaço vetorial. Você não precisa nem tentar mostrar as outras, a 3, a 4, não precisa. Falhou em pelo menos uma, já não é espaço vetorial. Ok? Até a próxima videoaula aí.